Pai, muito obrigada pela oportunidade de mais uma vez trazer sementes. Obrigada pela oportunidade de semear num solo fértil. Mas, principalmente, eu quero agradecer por poder ser participante daquilo que o Senhor tem feito. Eu quero me alegrar por poder, mais uma vez, devolver ao Senhor aquilo que o Senhor tem me dado. As sementes que o Senhor tem me dado, eu quero, com alegria, poder devolver ao Senhor. Muito obrigada, Pai, por essa oportunidade. E eu peço que tanto a mim como os meus irmãos, possamos ver e testemunhar das colheitas que temos vivido no Senhor. Recebe, Senhor, a nossa oferta e que ela chegue ao Senhor de forma agradável. Que o Senhor se alegre, primeiramente de nós, do nosso coração e assim da nossa oferta. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Muito feliz de você que veio aqui hoje. Dia de quarta-feira tem um grupo que normalmente vem ao culto da fé. Hoje temos irmãos que não costumam vir e vieram. Bom ver você aqui. E eu quero insistir com você sobre amanhã também, né? Nossa celebração encerra amanhã, a celebração do 24º aniversário da igreja. Esse ano nós percebemos um trabalho muito mais para nós, mais para dentro. Não teve tanta gente de fora sendo chamada assim. E é bom que você, como família, esteja aqui amanhã, participando conosco, celebrando esse aniversário. O pastor Alex, que acabou de ministrar para nós, como ele falou, é um amigo desde o começo dessa igreja. Foi muito bom tê-lo aqui conosco hoje. E amanhã, pela manhã, temos um café. Nós estamos anunciando, você sabe disso. Vai ser colocada a arte aí, Felipe, né? Temos um café amanhã de manhã, que é às 9 horas da manhã. Eu não sei se tem como se inscrever mais alguém, da pastor Cláudio, não, né? Mas mesmo que você não venha tomar o café com a gente. Veja bem, o café foi feito a inscrição por questão de logística, para comprar os mantimentos e tal, né? Mas se não quiser participar do café, você pode participar do encontro. Você entende isso? Você vem, não vai participar do café, porque foi feita uma logística para isso, mas pode chegar aqui para participar do encontro. E amanhã o nosso querido amigo pastor Paulo Borges Júnior não poderá vir. Nós explicamos já isso. Acho que não foi colocada a arte nova ainda não, né, para a turma da mídia, né, Cláudio? Não foi enviada aquela arte nova, não. Tudo bem. Tudo bem. Bem. Oi? Tudo bem, está circulando. Eu sei, mas porque nem todo mundo aqui está no grupo. Bem, nós temos uma questão. O nosso amigo pastor Paulo Borges Júnior, a esposa dele, a pastora Lana, eles estavam em João Pessoa esse fim de semana, e no sábado a Lana teve intercorrência hospitalar, precisou ser internada. Já saiu do hospital, graças a Deus, mas ainda inspira cuidados. Não é nada grave no sentido assim, de que é um risco de morte, algo parecido com isso, mas foi uma intercorrência séria, que deu um incômodo para a família, uma preocupação séria, e ele decidiu acompanhar a esposa. Ligou para mim, evidentemente liberou tranquilamente, que a prioridade é a família. Então ele, ao invés de vir para cá, voltou para Goiânia com a esposa, com a Lana, que está se recuperando e precisa de cuidados e repouso, né, para refazer a saúde dela. Então, por conta disso, o pastor Paulo não vai poder vir amanhã, mas vai ser mantido o encontro. Então, no encontro vamos estar eu, o pastor Zé Márcio, daqui a pouco vamos apresentar com mais calma, vai pregar, e o pastor César Carvalho, também da comunidade cristã Novo Dia, vai estar à mesa conosco aqui. A mesa amanhã, como foi dito aí, a temática é a Igreja de Éfeso, um sinal para a igreja brasileira hoje. Quem esteve aqui domingo viu que nós pregamos sobre isso. A ideia é ter uma conversa sobre essa questão de como a igreja de Éfeso, ou em Éfeso, se você preferir, serve como referência, como sinal para a igreja brasileira hoje, tá bom? Então, você que deu o nome para o café esteja aqui, que não deu o nome para o café, repito, vai chegar um pouco mais tarde, chega aqui umas 9h30 mais ou menos, não vai tomar um café junto com o grupo, por respeito a quem se organizou para isso, mas vai participar do encontro para essa mesa de debate, esse painel aqui de conversa, tá bom? E à noite, eu quero fazer um apelo todo especial a você. Nós não temos culto normalmente às quintas-feiras, eu sei que é um pouco atípico, mas amanhã é um feriado, né? E eu quero fazer um apelo para que você esteja aqui à noite. Vai estar conosco o pastor Gerson Borges. Deu para colocar um pouquinho da música aí? Deu, Felipe? Será? Vamos, para quem não conhece Gerson Borges, ouve um pouquinho só aí, ó. Eu vi o coração de Deus. Você conhece essa música? Vamos ver, pode tocar. Era uma chaga aberta, sangrando demais nossa distância. Um amor assim é uma... Tá bom, pode parar um pouquinho. Essa é a pegada do Gerson Borges. Quem gosta de música bem suave, voz e violão, é um cara com a qualidade... Oi? Muita letra, muito conteúdo. É um teólogo, né, também psicólogo, um cara com uma palavra muito profunda.
ele vai nos conduzir na adoração e pregar para nós também. Então, eu quero fazer um apelo a você que veio hoje, volte amanhã à noite. É o final da nossa celebração, a gente quer celebrar juntos aqui. Então, nós não temos o hábito de ter muito culto durante a semana, é um evento especial que é o aniversário da igreja. Quero contar com você aqui amanhã também, às 7h30 da noite, para a celebração final do nosso aniversário. Amém, irmãos? Então, contamos com todos vocês. Bem, hoje temos um amigo muito precioso que vai ministrar para nós, alguém que Deus tem dado um laço de amizade. Nos conhecemos há pouco tempo, mas parece que faz muito tempo que a gente se conhece. Acho que é o sangue nordestino que bate nos dois, facilita a conexão. Mas antes de apresentar o pregador, esquecendo, por favor, meu Deus, fique em pé esse casal bonito aqui, Bruno e Rebeca. Esse é meu sobrinho e minha sobrinha, são pastores lá em Fortaleza. Aplaudo o Senhor para esse casal bonito aí. Bruno e Rebeca são pastores da igreja Tenda da Aliança, lá em Fortaleza, né? Vieram participar do evento, vão participar de uma festa de família também no interior do Rio, mas vieram participar do evento conosco aqui. É um prazer ter vocês com a gente, Brunão, Rebeca, sejam muito bem-vindos. E falando de Nordeste, em dor de Fortaleza, agora que o Bruno é um carioca, né? O carioca foi para lá cedo, eu virei cearoca, cearense, ele virou então caricica, cariense, carioca com cearense, né? Cariense, que foi para lá com quantos anos, Bruno, para Fortaleza? Fala aí. Não, você foi para lá com quantos anos, Fortaleza? Com 9 anos, né? Eu vim com 10 para cá, quase a gente empatou, né? Então, ele já virou um cearense já, ele com a Rebeca, pastorei uma linda igreja lá no bairro José Walter, a igreja Tenda da Aliança, tem feito um trabalho abençoado lá, que bom ter vocês com a gente aqui hoje. E como tudo está na base do Nordeste aqui, nosso pregador nordestino também é arretado, um cabo arretado, bom demais. Vamos sair daqui muito alimentados por essa palavra. Recebo com muito carinho o pastor José Marcos, da Igreja Batista do Coqueiral, em Recife, que vai ministrar a palavra para nós nessa noite. Fique à vontade, meu amigo, a igreja é sua. Manda ver aí. Deus te abençoe, te faça o instrumento nas suas mãos aí. Amém. Obrigado, Sil. Obrigado, igreja. Graça e paz, irmãs e irmãos. Que alegria estar aqui de volta nesta ocasião, aniversário de 24 anos desta igreja. E estou muito feliz em estar aqui. Hoje à tarde nós nos juntamos ali na ONG para ver os desafios desta igreja aqui nesta região, naquilo que é concernente às questões sociais. Deus seja muito louvado. É um desafio também vocês escolherem esse tema aqui para celebrar 24 anos de volta ao primeiro amor. Esse é o tema do ano, Sil, é o tema do aniversário, é o tema do ano. Amanhã nós vamos meditar sobre as implicações dos ensinos da igreja de Éfeso para a igreja brasileira. Então vamos abrir a palavra e vamos ver o que o Senhor tem para nos dizer agora, tá bom? Vamos abrir a palavra em Apocalipse capítulo 2, em Efésios capítulo 2 e talvez em Atos capítulo 19. Vamos ficar nessa, não sei se eu vou para Atos, devo ir, mas pelo menos vamos partir aqui do tema e vamos chegar na igreja, na carta de Paulo aos Efésios. Agora, feche seus olhos, vamos pedir ao Senhor que permaneça falando aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, porque esta igreja faz 24 anos, porque essa igreja decidiu estar aqui, porque esta igreja permanece viva no Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado porque nesse tempo o Senhor nos chama à reflexão e nada melhor para pensar do que quando nós estamos mudando de data. Assim o Senhor ministra as nossas vidas e chama a atenção para a razão da nossa existência. Queremos pedir que o Senhor fale com profundidade de novo aos nossos corações. Agora há pouco, nessas canções preciosas, nós dissemos coisas dos nossos corações ao Senhor. E agora nós queremos ouvir coisas do seu coração para o nosso. Para que a comunicação entre nós e o Senhor seja recíproca, para que assim como nós temos a liberdade de dizer ao Senhor o que está em nossos corações, tenhamos a mesma de ouvir do Senhor o que vem para os nossos corações. Fala
Precisamos ouvir e compreender sua palavra. Assim oramos em Cristo. Amém. Amém. Amanhã à noite eu estarei aqui também com vocês. E amanhã à noite eu trago minha esposa, ela está aqui. E a gente já estava com um pouquinho de saudade um do outro, porque eu saí de casa do Recife, né? Eu moro no Recife. E aqui realmente é uma explosão de nordestinidade, porque eu sou do Rio Grande do Norte, uma cidade no sertão do Rio Grande do Norte chamada Caicó. Mas há 30 anos fui morar em Recife e pastoreio em Recife. E na quarta da semana passada vim para São Paulo para fazer uma série de agendas lá. E aproveitando aqui a vinda para o Rio, a gente já articulou várias coisas. E ontem cheguei aqui, estou na casa de um casal, de uma família amiga, preciosa, que nos conhecemos também há 30 anos. E aí Sil me liberou para dormir lá na casa desses meus amigos, que amanhã à noite estarão aqui também. E com alegria amanhã tomaremos um café, quem fez a inscrição, quem não fez já venha de casa alimentado, mas seremos alimentados pela manhã sobre as implicações da igreja de Éfeso para a igreja brasileira. À noite o Gerson Borges trará o louvor, também a palavra através de pregação aos nossos corações. Então será um tempo muito interessante. Aproveite o feriado e venha amanhã também. Vamos para Apocalipse. Apocalipse é o texto do tema. E esse tema foi dito pelo apóstolo João à igreja de Éfeso. Apocalipse 2, versículo 2, ele começa a falar para as 7 igrejas daquela região, onde Éfeso era a cidade principal, e ele diz no versículo 2, falando da igreja de Éfeso: conheço as tuas obras. Repare como essa palavra, obras, vai ser central nessa pregação. Conheço as tuas obras, o seu trabalho, a sua perseverança, e continua: você não pode suportar os homens maus, você pôs à prova aqueles que se declaram apóstolos, mas não são, mostrou que eles estavam mentindo. Conheço que tu tens perseverança, suportar provas, tudo em meu nome. Agora eu tenho uma coisa contra ti: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras, o quê? Obras. Veja o link que o Espírito está dizendo para aquela igreja a partir dessa mensagem que o apóstolo João, bem velhinho já, perto talvez dos seus 90 anos, estava mandando como recado de Deus para a igreja de Éfeso. Eu conheço as tuas obras, volte ao primeiro amor, lembra de onde caíste e volta às primeiras obras. Abandonaste o primeiro amor, lembra-te de onde caíste e volta, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Agora vamos para Efésios, e aí sim é a carta de Paulo a esta igreja. Aquela era a carta de João a esta igreja, agora é a carta de Paulo a esta igreja. 30 anos de diferença entre uma escrita e outra. Então essa igreja, desta carta, do tempo em que Paulo escreveu essa carta ao tempo em que João escreveu essa carta, essa aqui é uma carta maior, Apocalipse é uma cartinha menor, a gente tem aí quase o tempo da 100, 24 anos, então mais ou menos o tempo que esta igreja existe é o tempo que se passou daqui, desta carta que Paulo escreve para os Efésios, para aquela outra que a gente acabou de ler, que João escreve para os Efésios, tá bom? João escreve por volta do ano 90, Paulo escreve por volta do ano 60. Tá entendendo aí? A lacuna de tempo, 3 décadas entre uma carta e outra. E vamos ver Efésios 2, 8, 9 e 10. Como Paulo tinha ensinado àquela igreja sobre obras e sobre a operação concreta daquela igreja no exercício da sua salvação. Ou seja, eu sou salvo, e porque eu sou salvo, como é que isto funciona
no ensino de Paulo para aquela igreja que se esqueceu as obras. Interessante isso. Efésios 2, 8, 9 e 10. Diz assim: vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Esta salvação não vem de vocês, é dom de Deus. A gente cantou aqui que não tem nada que mais amor, menos amor, nada que pode impedir Deus de nos amar mais, de nos amar menos, porque Ele já nos ama. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé, e essa salvação não vem de vocês, é gratuita. A salvação vem de Deus, é dom de Deus. Não vem das obras. Repare a palavra obras chegando aqui novamente. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras, vem da graça. Por meio da fé, não de obras para que ninguém se glorie. Mas, e é interessante que no grego é mais a expressão mais do que pois, tá bom? No português tem pois aí, pois somos feitura dele, mas no grego é mais somos feitura dele quem? De Deus, criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras. Que obras são essas? As obras que Deus de antemão preparou para quê, gente? Para que nós andássemos nela. Eu vou pegar aqui um tripé, porque este texto é muito denso. Eu fiquei com medo de já ter pregado isso aqui, mas acho que não, né, Silvio? Da outra vez eu preguei sobre as perseguições dos 200 anos, praticamente, da igreja primitiva, dali do ano 64 até o ano dos 300 e lá vai o trem, comecinho do século IV. Pois bem, repare que Paulo está falando aqui de salvação nesses 3 versículos, e ele está trazendo um ensino para essa igreja de Éfeso, que eu quero chamar aqui de economia da salvação. Economia não no sentido de dinheiro da salvação, não é economia nesse sentido não, mas economia no sentido de funcionamento da salvação. Como se opera a nossa salvação, como funciona a nossa salvação. E Paulo traz 3 elementos que estão dentro da organização operativa da nossa salvação, ou seja, como eu boto minha salvação em prática, como eu mostro que sou salvo. 3 elementos, o elemento da graça, da fé e das obras. Percebem aí nesses 3 versículos que nós lemos? E no fim dessa pregação eu devo voltar de novo para Apocalipse, para a gente entender por que João estava dizendo aquilo lá 30 anos depois. Graça, fé e obras. Graça, fé e obras. 3 elementos que sustentam a salvação. Você repare aqui que se eu tirar qualquer um pé desse tripé, o que é que vai acontecer com essa coisa aqui de cima? Ela vai cair. Essas cadeiras têm 4 pés, mas se você tirar um e colocar o último no meio, ela se sustenta. 3 bases sustenta qualquer coisa. A gente está construindo lá na Igreja Batista Coqueirá um prédio grandão, que ele precisou de 19 metros do chão para baixo. Nunca vi tanto dinheiro enterrado, Sil. 19 metros do chão para baixo. E esses 19 metros, eles estão funcionando como colunas para esse prédio que está sendo construído, e essas colunas são montadas em cima de 19 ferros, de 90 trios de ferros, de 19 metros para baixo. Cada coluna está suportada em 3 bases de ferro, são 90 trios de bases de ferro, aqui mesmo numa triangulação de 3 pés que vão sustentar 4 andares. Na verdade vai sustentar até mais, está sendo feito para 10 andares. 90 bases de 3 ferros triangulares vão sustentar um prédio de até 10 andares. A gente já está fazendo para depois, quando Deus mandar mais dinheiro, construir mais para cima. 90 tripés sustentarão aquele prédio. Este tripé, eu acho que o nome disso é até tripé, né, pastor? Esse tripé, ou seja, esses 3 pés, sustentam aquilo que a gente coloca aqui, que é o microfone, conforme está ali. 3 pés. Da mesma forma é a operação concreta da nossa salvação, A nossa salvação é um evento prático, não é um evento teórico. Deus não nos salvou para a gente morrer e ir para o céu. Isso é um negócio complicado que a gente precisa entender. Nós não fomos salvos para ir para o céu.
Ir para o céu é uma consequência da graça de Deus, mas a nossa salvação tem uma funcionalidade, ela tem um para quê. Para que eu fui salvo? Você já pensou nisso? Para que você foi salvo? Eu fui salvo para ir para o céu. Tá, mas o que é que você vai fazer daqui até lá? Qual é a razão para a qual Deus nos salva? Esse texto está dizendo aqui que nós fomos salvos pela graça, mediante a fé para as obras. Não sei se você está conseguindo compreender isso. A Reforma Protestante do século XVI pegou a igreja cristã num momento muito esquisito, onde a salvação era pelas obras de uma lei. Então, um bispo vinha passando pelas províncias romanas e ele dizia: seu pai está no purgatório, ele deve passar aí uns 500 anos no purgatório, mas se você der uma oferta de 100 mil reais, ele salta e já vai direto para o céu. Ou você mesmo pode comprar a sua salvação, e aí você paga, e eu te dou uma lasquinha da cruz de Cristo, e você está redimido. Ou então, poucos séculos antes, na época das cruzadas, o Papa dizia: quem for lutar para tomar Jerusalém dos muçulmanos, terminando, morrendo lá, ou escapando, já terá indulgência plena, ou seja, eu assino um papel e já garanto a sua salvação. A igreja protestante, quando pega a montagem da sua teologia sobre salvação, ela está montando em cima de uma compreensão de salvação que as obras das indulgências podem me salvar do inferno ou do purgatório. Paulo também encontra o mesmo problema. Quando ele está pregando em suas viagens missionárias, ele está querendo fazer a igreja se divorciar da mística judaica, que dizia que para eu ser salvo eu tenho também que me circuncidar, obras da lei, guardar o sábado, guardar as festas sagradas, os dias de lua, guardar as obras da lei. Paulo vai combater estas obras da lei e ele vai dizer que nós não somos salvos por estas obras da lei. Tiago já vai dizer algo que parece ser contraditório, mas Tiago já está falando de outro tipo de obras. Não são obras da lei. Não é de obras de lei que esse texto está falando. Está falando de obras concretas, de amor praticador. Amor praticado, sobretudo, amor praticado por aqueles que precisam da minha ação, agora como um ser salvo em Cristo Jesus, morto para mim mesmo, vou ser instrumento dele para salvar os outros, obras concretas. Por isso que Tiago vai dizer: mostre-me tua fé sem as tuas obras, que eu vou mostrar a você a minha fé através das minhas obras. São dois tipos de obras diferentes. Nós não estamos falando aqui de obras da lei judaica, nem do catolicismo medieval. Estamos falando daquelas obras que Jesus diz em Mateus 5,16: assim vejam os homens as suas boas obras, vocês lembram disso? E glorifiquem ao Pai que está nos céus. Ou então das obras de Apocalipse 19:8, 18:9, não me lembro agora, que diz: e a igreja de Jesus estava vestida por obras, linho fino, resplandecente e puro, que são as obras dos santos. Ou daquelas obras que Isaías está criticando no capítulo 1, versículos 10 a 17, se depois você quiser ler em casa, você pode ler, capítulo 1, de 10 a 17, quando Isaías diz para o povo e para a liderança de Israel: escutem vocês, príncipes de Sodoma, povo de Gomorra, eu não aguento mais as festas sagradas de vocês. Isaías 1, a partir do 10. De que me serve a multidão de vossos sacrifícios? Eu estou farto dos seus holocaustos. Não continue em versículo 13, a trazer para mim ofertas vãs, de incenso, festas de lua, sábado, toda uma solenidade de culto. Eu não aguento mais, porque eu não posso suportar. E injustiça e ajuntamento solene, porque quando vocês, versículo 15, estendem as suas mãos, eu escondo os meus olhos. Quando vocês multiplicam suas orações, eu tapo os meus ouvidos, porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue. Lavem-se, purifiquem-se, tirem a maldade do meio de vocês. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem.
Atendam à justiça, repreendam o opressor, defendam o direito do órfão, pleiteiem a causa da viúva. Isaías, Amós, Oséias, os profetas estão dizendo: o culto litúrgico sem as obras práticas da vida são vãos para mim. É dessas obras que o texto está falando aqui em Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10, que esta igreja era poderosa nelas, mas ela se esqueceu delas, e João, 30 anos depois, está dizendo: volta ao primeiro amor, porque você abandonou as suas primeiras obras. Está entendendo o link aqui? Então, o que é que a gente aprende na escola dominical de qualquer igreja evangélica reformada e por aí vai? Que a salvação é pela graça mediante a fé. Não é assim que a gente aprende? Está errado isso? Está errado isso? Não está errado isso. Está completo isso? Não está completo isso. O problema não é que isso está errado. O problema é que isso está incompleto. Quem está dizendo não é Zé Marcos. Quem está dizendo é o texto de Efésios. Pela graça sois salvos mediante a fé. Graça, fonte, começo. Fé, caminho. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não adianta a graça de Deus ser derramada sobre uma pessoa e ela não acreditar. É mediante a fé. Pela graça sois salvos, mas você precisa da fé para ser salvo. A salvação não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, mas nós somos feituras dele, criados em Cristo para as obras, as quais de antemão preparou o Senhor para que andássemos nela. A gente não podia ter deletado o versículo 10. A gente não podia ter parado essa doutrina da salvação em graça e fé. Porque a economia da salvação não termina na salvação em si mesma, mas termina nas obras. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé, para as obras. Não obras de religiosidade, porque a gente viu na Reforma Protestante, nas críticas de Paulo, na crítica de Isaías, aqui no capítulo 1, versículo 10, dos profetas do Antigo Testamento, não nas obras da religiosidade, mas nas obras da justiça de verdade sobre os outros, principalmente os caídos. Então a salvação ela só pode funcionar se estiver suportada em 3 pés: começo, meio e fim. Fim no sentido de finalidade. Começo, graça. Meio, fé. Finalidade, obras. É um problema para nós evangélicos de reforma protestante, e todos nós pentecostais, não pentecostais, históricos, de missão, seja o que for, nós somos de teologia que vem da reforma protestante. É um problema e é uma pena que naquela época, sob o afã de combater um tipo de obras religiosas que dava salvação, os nossos doutrinadores terem tido a obrigação de se esquecer um pouco das obras e não compreender esse texto a ponto de deletar o 10. Nós somos salvos, começo, pela graça, fonte, graça, meio, fé, para as obras. Esse é um problema. E quando a gente compreende isso, que a finalidade da nossa salvação são as obras, a gente compreende a Bíblia com outros olhos. Vocês lembram do texto que eu citei de Mateus? Vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Esse texto vem daí, Mateus 5. Vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra, diz Jesus. E ele diz: assim brilhe as vossas boas obras, para que glorifiquem ao Pai que está nos céus. Só existe uma forma do nome de Jesus ser glorificado, é quando a nossa salvação nos conduz para o outro. Nós não somos salvos para outra coisa, a não ser para a glória de Deus através das obras das minhas mãos. Vocês conhecem a parábola do bom samaritano? Conhecem? Vocês sabem por que o sacerdote e o levita passaram pelo caído na beira da estrada e não fizeram nada? Porque eles achavam que estavam fazendo a vontade de Deus.
e tocar no homem ensanguentado tornaria os dois impuros para entrar no templo. Porque na cabeça deles, a salvação era operada no rito do culto, no rito do sacrifício, no rito do templo. E por que Jesus coloca a operação concreta da salvação no samaritano? Porque ele vai e ele faz o quê? Cuida do caído. Tem um texto escandaloso na Bíblia, que eu não sei se vocês conhecem, mas está em Mateus 25, que é óbvio que vocês conhecem. Mateus 25 é um texto escandaloso, porque Jesus vai dizer: vinde benditos do meu Pai. Lembram desse texto? Por quê? Vinde benditos do meu Pai e entrem no gozo do reino. Por quê? Qual é o critério para entrar no reino de Deus ou para não entrar no reino de Deus? Qual é o critério? Em Mateus 7, Jesus disse que naquele dia alguns vão chegar e vão dizer: Senhor, em teu nome nós profetizamos. Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Senhor, em teu nome nós, e o Senhor vai dizer: eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Mateus 25, afasta-te de mim, porque tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Eu era estrangeiro e estava preso, estava doente, e vocês não me hospedaram, não me visitaram. Eu estava nu e vocês não me vestiram. Repare como é o ministério de Jesus de Nazaré. Você já pensou como é o ministério de Jesus de Nazaré? Todos nós conhecemos Jesus de Nazaré, aquele sujeito que foi crucificado, o qual nós seguimos. Como foi o ministério de Jesus de Nazaré? Como foram aqueles 3 anos concretos da vida de Jesus de Nazaré? Já parou para pensar? Todas as vezes que Jesus foi para o templo, o que é que aconteceu com Jesus de Nazaré? Nunca foi pacífica a chegada de Jesus no centro da religiosidade. Nunca foi pacífica. Foi exatamente lá no templo, que era o centro de uma religiosidade sem obras concretas, mas apenas de ritualística, que Jesus foi condenado. Foi a mando daqueles que Jesus foi aprisionado, julgado, condenado e crucificado em menos de 24 horas. Mas Jesus chega no templo e ele vai para onde? Ele vai para o tanque de Betesda, onde estão os paralíticos, os coxos, os doentes, em busca de uma cura que vinha por uma superstição, e Jesus vai lá e cura. É no templo ou nos arredores do templo que Jesus salva a vida daquela mulher que ia ser apedrejada na trama do adultério. É na prática concreta das obras que Jesus nos mostra como nós devemos voltar ao primeiro amor. O primeiro amor não é o arrepio que eu sentia quando eu me converti e eu não sinto mais. Pelo menos aqui, para a igreja de Éfeso, sem chance. Essa igreja, no seu primeiro amor, era uma igreja de obras concretas. Eu disse a vocês que ia passar para Atos, capítulo 19, onde Paulo está vivendo em Éfeso. É a cidade de todas as viagens que Paulo, de todas as cidades que Paulo parou, é a cidade que Paulo passou mais tempo. Paulo passou 3 anos em Éfeso, depois 1 ano e meio em Corinto, e o resto ele passava mais ou menos como eu estou passando São Paulo. Rio era mais ligeiro. Mas em Éfeso ele passou 3 anos. Ele sabia que aquela era a cidade, tanto quanto Corinto e tanto quanto Roma, das 5 principais cidades. E em Éfeso o cristianismo não entrou, cristianismo não é uma palavra que se use aí, cristianismo é do século IV. Em Éfeso o movimento de Jesus não entrou de brincadeira, não. Eu não sei se você leia depois os capítulos de Paulo em Éfeso no livro de Atos. 19, Atos 20, pronto, 19 e 20. Leia depois. Aquela igreja não nasceu à toa em Éfeso e não chegou brincando. Eu vou contar 2 coisas que aconteceram naquela viagem de Paulo em Éfeso. A primeira é que houve uma interferência tão violenta da nova forma de viver dos cristãos que
houve um momento em que queimaram livros na praça pública e aqueles livros custavam cerca de 7,5 milhões de reais. O movimento de Jesus não chega em Éfeso brincando. Um momento em que pessoas, compreendendo o novo jeito de viver a fé, queimam seus livros de feitiçaria, e o prejuízo para aquela cidade foi de cerca de 5 a 8 milhões de reais. Eu acho que era 5 mil ou 50 mil denários. 5 mil denários. Transferindo, levando isso para a casa de câmbio e trazendo para reais, dá mais ou menos 7, 8, de 5 a 8 milhões de reais. Depois veja o que é que aconteceu em Éfeso. Havia naquela cidade um movimento forte no comércio que girava em torno da idolatria à divindade mais adorada do Império Romano, que era Diana, ou Artemis, vai depender do jeito como você quer pronunciar. E ali em Éfeso tinha um anfiteatro que cabia 30 mil pessoas. Qual é o estádio de futebol aqui que cabe 30 mil pessoas? O do Vasco, né? O do Vasco cabe 30 mil pessoas. 30 mil pessoas. Você foi para um jogo agora, disse que tinha quantas mil pessoas lá? 28. Era muita gente ou era pouca gente? 28 mil pessoas no estádio de futebol já faz um barulho interessante. E olha, nós estamos falando de uma metrópole como o Rio de Janeiro. A cidade de Éfeso não era tão grande quanto o Rio de Janeiro. A cidade de Éfeso tinha 300, 400 mil habitantes, mas tinha um anfiteatro que cabia 30 mil pessoas, e houve um momento que a fé em Jesus de Nazaré levou aquele povo a viver de um jeito tal que acabou com a economia daquela cidade em torno das estatuetas de Diana, e aquele povo quis matar os apóstolos e foram para o anfiteatro. E é interessante, não sei qual é o grito de guerra do time que você torce, mas eu torço pelo esporte. E o clube, o esporte tem uma arena, né, um estádio, que o pessoal chama de caldeirão, porque ele foi feito de uma maneira que ele é pequeno e alto, de maneira que quando a torcida grita, por mais que seja um time grande que vai jogar lá, os times têm medo, porque aquilo ali, quem está aos arredores escuta, e eles cantam, casar, 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 e aí vai, e aquele 30 mil pessoas. A fé entra em Éfeso de uma maneira tão grande, que 30 mil pessoas entram na arena da cidade e eles gritam. Eu gosto desse grito eles gritam, grande é a Diana dos Efésios. Grande é a Diana dos Efésios não é um grito de guerra muito bom, não. Mas no grego megale, re, Artemis, Efésion. Então você percebe que essas palavras que são oxítonas, você explode mais a voz. E eles fizeram isso por uns 10 minutos, não foi? Nada, eles fizeram isso por horas e horas. Megale, re, Artemis, Efésios. Quando o evangelho chega em Éfeso, chega com obras tão grandes que altera as condições de vida daquela cidade toda, de comércio, de religião, de opressão popular, altera. Sabe o que é que eu vejo acontecer no Brasil? A gente tem hoje, a cada 4 brasileiros, um diz que é crente. Não é verdade? A gente tem hoje uma grande quantidade de crentes. Quando o Sil se converteu, qual ano, Sil, você se converteu? 78? O Brasil devia ter aí uns 3% de evangélicos. 4, 5 por aí. 78, 5% de evangélicos, talvez fosse o máximo. Hoje a gente tem 1 em cada 4 brasileiros. Hoje a gente tem poder. Hoje a gente tem dinheiro, tem televisão, hoje a gente tem vereadores, deputados, senadores, ministros, a gente tem templos que parecem um shopping center, a gente tem tanta força que qualquer político quer beijar os pés dos pastores para ver se ganham votos, a gente tem isso, mas a gente não tem mais poder transformador a partir do testemunho. Eu diria que a igreja brasileira, ela ganhou poder e perdeu autoridade. Porque a autoridade só vem a partir de testemunho.
não vem a partir de poder. E testemunho só vem a partir de obras. Testemunho não vem com blá, blá, blá. Testemunho vem com obras. Aliás, a palavra testemunho em hebraico, digo em grego, não significa falar, significa morrer. A palavra testemunho, martirel, significa morrer. Testemunho só vem quando a igreja está morta para si mesma e está viva para ser um instrumento que o nome de Deus é glorificado a partir das nossas atitudes. Atitudes. São atitudes concretas que vão fazer com que as pessoas vejam que a igreja tem de novo autoridade. Eu estava contando assim uma história hoje de Francisco de Assis. Vocês já ouviram falar nesse homem? Ele não é patrimônio da Igreja Católica, tá certo? Ele é patrimônio da Igreja de Jesus e, na minha opinião, o primeiro grande reformador, primeiro grande bagunçador da consciência, da espiritualidade cristã medieval. Começa nele e conta a história que ele foi até Roma numa peregrinação para falar com o Papa e ele, a primeira razão concreta da conversão daquele homem é que ele abandona as riquezas, ou seja, ele abandona o poder. E o seu pai era rico, era um comerciante rico da cidade de Assis, que tinha lojas de tecidos, e tecido naquela época era um treco caro. Na época da minha avó, tecido já era caro, minha avó plantava algodão para fazer o fio e fazer a roupa dos filhos. Imagina séculos 11 e 12. 11, quando Francisco de Assis se converteu. E conta a história que o Papa não queria receber Francisco de Assis, porque ele era um maltrapilho, e o Papa tinha mais o que fazer do que receber andarilho que fedia, com um bando de outros andarilhos que fediam. E ele passou o primeiro dia, o segundo dia, no terceiro dia o Papa se cansou e disse: manda esse miserável entrar que eu vou dar uma palhinha. E conversando com ele, foi querer impressionar Francisco de Assis e fez um tour dentro daquela mesma capela, que até hoje é a capela que o Papa vive. E mostrou as coisas de ouro que tinha ali naquela capela. Até hoje, aquilo tudo tem muito dinheiro. E no fim, quando ele fez o tour com Francisco de Assis, ele disse, citando o encontro de Pedro e João com um paralítico na porta do templo no ano 30, 10 dias, 20 dias, 30 dias depois da ressurreição de Jesus, da ascensão de Jesus. Quando o paralítico pede dinheiro a Pedro, e ele diz, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos, levanta-te e anda. Lembram desse versículo? E o Papa mostrando tudo aquilo a Francisco e disse, olha aí, Francisco, como estamos hoje, graças a Deus, não precisamos mais dizer, não temos ouro nem prata. E Francisco de Assis respondeu, santidade, mas não temos mais autoridade para dizer, levanta-te e anda. A igreja só ganha autoridade, irmãos e irmãs, quando ela vive a prática concreta do amor. E a prática concreta do amor não pode ser visibilizada de outra maneira, senão com obras concretas. Obra, amor é obra. Amar é verbo. E eu só posso amar com obras. Não obras que me levem à salvação, mas obras que são fruto da minha salvação. Demorou muito para eu ensinar. 3 anos eu passei ensinando a minha igreja que nós não fazemos obras para fazer crentes, nós fazemos obras porque nós somos crentes. É diferente. Uma fé que não é externada através de ações concretas de amor é uma fé cujo primeiro amor está esfriado. João, nos anos 90, vai mandar um recado. Imagina a cena. Ele está preso na ilha de Pátimos. Ele é o único dos apóstolos que não foi martirizado com morte. Porque havia uma lei romana que depois dos 70 você não podia mais mandar matar. Então você tinha que mandar prender. Então ele já estava muito velhinho. E ele, João, ele era o bispo, vamos dizer assim, usando essa linguagem, desta região de Éfeso. E João ficava alocado na cidade de Éfeso. E a cidade de Éfeso era como Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro. Era um polo para os outros estados,
para as outras regiões. E ele sai mandando cartinhas, pílulas de cartinhas. Não podia escrever esse livro todo de uma vez, pílulas de cartinhas. E ele diz, nos anos 90, para aquela igreja dos anos 60, no caso aqui ela nasce nos anos, a carta é escrita nos anos 60, mas ela nasce nos anos 40, para aquela igreja que nasce nos anos 40, vendo um estádio todo dizendo Megalerre, Artemis Efesión, porque as obras da vida daqueles cristãos levaram as pessoas a compreender que tinham que abandonar suas misérias. Tinha esfriado, tinha perdido o primeiro amor. E como lemos no versículo 2 do capítulo 2, a palavra amor e a palavra obras estão intrinsecamente, umbilicalmente associadas. Você viu? Tenho contra ti, diz João, à igreja de Éfeso. Ou melhor, diz Deus ao líder da igreja de Éfeso. Tenho contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. Como é que você volta ao seu primeiro amor? Voltando às suas primeiras obras. Ok? Então, o problema que a gente tem que resolver é que na economia da minha salvação, eu preciso obtê-la como um ato de graça, eu preciso querer esta salvação através da minha fé, mas eu preciso operar esta salvação a partir das minhas obras. A doutrina certa não é que nós somos salvos pela graça mediante a fé. A doutrina certa é que nós somos salvos pela graça mediante a fé para as obras. Quando a igreja evangélica brasileira entender que o projeto de Deus não consiste em fazer você mudar de religião, mudar de local de culto, mudar de estilo de culto, saindo de uma igreja A para a igreja evangélica, de uma matriz X para a matriz cristã, mas consiste em operar aquilo que eu recebi de graça como salvação, em ato concreto de amor por obras, nós vamos fazer com que nossa salvação volte a estar sustentada nos 3 pés que a mantém: graça, fé e obras. E não tenham medo de dizer isso. É óbvio que nós não somos salvos pelas obras. Aliás, nós não somos salvos nem pela fé. Não é isso que a gente cantou aqui? Nós somos salvos pela graça. A fé é o canal e as obras são a finalidade. É começo, meio e finalidade. É fonte, canal e resultado. Graça, fé e obras. Quando a igreja compreender isso, a igreja automaticamente volta ao seu primeiro amor. Eu vejo, e aí eu vou concluir agora, a inquietação que o pastor Sil tem para que a SEM, a Comunidade Evangélica de Mesquita, em Pernambuco é Mesquita, não é Mesquita, é Mesquita, a Comunidade Evangélica de Mesquita, seja uma igreja que cada vez mais olhe para os caídos que estão aqui ao redor. Olhe para aqueles e aquelas que estão aqui ao redor, enganados e aprisionados pelas garras de Satanás. Com amor concreto, de verdade, que tira essas pessoas do inferno. Eu falei agora sexta-feira e vários outros dias em São Paulo, na semana passada, para pastores. E sabe qual era a inquietação dos pastores? Nós sabemos levar as pessoas para o céu, mas nós não sabemos tirar as pessoas do inferno. E depois eu fui no sábado andar numas comunidades que esses pastores estão vendo as pessoas no inferno e é terrível. Eu vi aqui bem pertinho de nós, mas bem pertinho de nós, bem pertinho daqui, de vocês, uma mulher que para dormir, os filhos tinham que fazer revezamento para que os ratos não comessem os dedos dela, porque ela já tinha perdido 3 cabeças de dedo, porque ela tinha hanseníase, e ela morava perto de um depósito de lixo, e quando ela adormecia, os ratos vinham e começavam a roer os dedos dela, e já tinham roído cabeças de 3 dedos dos pés.
e os filhos não tinham condição de levar para o hospital e curar aquela doença, até porque hanseníase é uma doença complicada. Então, os filhos faziam vigília, de 2 em 2 horas, um ficava acordado, para quando o rato viesse, eles não deixarem o rato. Aqui, eu estou falando de uma coisa que eu vi aqui, bem pertinho da sede dessa igreja, bem pertinho. Isso é um inferno. Isso é um inferno. O inferno é uma questão de endereço. E o inferno tem endereço. E como é que a igreja, além de levar para o céu, tira do inferno? Com atitudes concretas de amor. Quando ela reconhecer que voltar ao primeiro amor é compreender que nós somos salvos para as obras. Pela graça, mediante a fé, mas para as obras. Amém? Que Deus nos abençoe e que Deus continue movendo as entranhas da comunidade evangélica de Mesquita para compreender isso e praticar isso cada vez com mais forças, porque tem muita gente que precisa das obras concretas de cada um e cada uma de vocês que ganharam a salvação de graça e compreenderam isso, assimilaram isso pela fé. É pela graça, por meio da fé, irmãos, mas para as obras, tá bom? Assim nós voltamos ao primeiro amor. Deus abençoe e Deus nos converta todos os dias das nossas vidas. Amém. E amém. Obrigado, mano. Que bom ouvir isso, né, gente? Que bom ser despertado para aquilo que é o propósito real da igreja. E eu quero orar depois dessa palavra, eu quero orar antes de nós encerrarmos, por essa palavra específica. Porque toda vez que a gente ouve uma mensagem como essa, a gente tem algumas opções. Uma delas é dizer, poxa, que palavra boa, né? Cara inteligente. O Zé Marco é um cara muito inteligente, né? Fala com muita fluidez, com facilidade, né? Você pode dizer, pô, foi tão bom que eu ouvi, dá para pensar muita coisa, dá para a gente idealizar. Mas toda a mensagem de Deus é para a obra mesmo, né? É para sairmos daqui na prática desse evangelho. E você pode pensar, mas o que eu posso fazer para essas obras acontecerem, né? Eu conversei com o Zé hoje mais cedo, eu conheci já um pouco o trabalho. Procurem conhecer depois, tanto a Igreja Batista do Coqueiral, como o Instituto Solidário. Procura depois institutosolidario.org. O que esses caras fazem no Recife, que é coisa assim absurda. Eu não posso fazer tanta coisa assim, Sr. Farner, mas às vezes é coisa pequena. Uma pequena obra de tocar a vida de alguém, de gastar tempo com alguém, de investir sua vida na vida de alguém, onde o Evangelho é revelado. Então, vamos orar nessa hora. Feche seus olhos, cubra a tua cabeça. Pai, recebemos uma palavra da parte do Senhor com muita fluidez e muita maturidade. Tem um alimento sólido, Senhor, para que possamos viver esse Evangelho da salvação pela graça, mediante a fé, para as obras. Obras que de antemão o Senhor preparou para cada um de nós. Que essas obras se materializem em nossas vidas, para que possamos sair daqui hoje dispostos, a partir de agora, assim que sairmos daqui, tocar a vida de alguém, para que essa obra se cumpra em nossas vidas, em nome de Jesus. Antes de encerrarmos, vamos cantar uma canção no final, viu, Alex? Pode ser? Mas eu queria, antes disso, fazer duas coisas. Primeiro, domingo nós tivemos a oração pela entrega da oferta de gratidão, e houve uma família que não pôde estar aqui domingo, né? Mas que está muito grata a Deus, queria entregar essa oferta hoje. Está aí o Alex, o Sidney e a Cristian aqui na frente rapidinho, para a gente orar pela família. Amém? Por favor. Vocês também? Pode vir. As famílias que estão... Pastor Cláudio, me ajuda aqui, recebendo. As famílias oraram domingo para a entrega da oferta de gratidão, que é um hábito que temos aqui todos os anos no aniversário da igreja. Já aqui perto do pastor Cláudio. E quem trouxe o envelope entrega ao pastor Cláudio aqui o envelope também. As famílias que não puderam estar aqui domingo, né? A gente quer orar, abençoando a vida de vocês, que isso é um ato de comunhão que nós temos todo ano, entregar uma oferta de gratidão por família, né? Pelo aniversário da igreja. O Yuri está aí fora? Iago, quer dizer? Iago está aí fora? Está me ouvindo, Iago? Alguém chama o Iago para estar junto aqui com os pais aí, aqui, com a Alice e a Ana Paula. Amém? Vamos orar por essas famílias. Alex, passa para cá um pouquinho, Alex, por favor, para separar bem isso. Eu queria que, ajuda aqui, Carla, cada um ora por uma família aqui, ou o pastor Mauro, alguém. Pastor Mauro, ora outra família, cada um orando por uma família, por favor, impondo as mãos, abençoar essas famílias. Pai, muito obrigado por essas famílias que, em sinal de aliança por esse ministério, entregaram sua oferta de gratidão, Senhor. Esse é um hábito que temos todos os anos, Pai, dizer muito obrigado pela história dessa igreja,
pela existência dessa igreja. Nós queremos te agradecer por cada família que entrega essa oferta, Senhor, como um ato de louvor e adoração. Que eles possam ser ricamente abençoados pelo Senhor e que tenham do Senhor surpresas esse ano que está seguindo, Pai. Que não fazemos isso para negociar contigo, para comprar bênçãos, mas nós cremos que a gratidão é uma chave realmente que abre portas. Que eles possam vivenciar a multiplicidade das tuas bênçãos em suas vidas, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém, glória a Deus. Deus abençoe essas famílias. Muito obrigado pela sua comunhão. Quero conhecer você que está vindo pela primeira vez aqui na SEM. Tem alguém vindo pela primeira vez? Tem alguém? Levanta a mão só para saber. Pela primeira vez aqui. Amém? Que legal. Se incomoda de ficar em pé um pouquinho só? Qual o seu nome? Rodrigo. Tem mais alguém do Rodrigo, gente? Pela primeira vez? Só Rodrigo. Aplaude o senhor para a vida do Rodrigo. Seja bem-vindo, Rodrigo. Você vai receber um presente nosso aí, tá bom? Uma lembrança da igreja para você levar para casa. Você guardar com carinho, lembrando da gente. Vamos ficar em pé. Pastor Alex vai nos conduzir mais uma adoração. Logo depois encerramos o nosso culto. E amanhã te aguardo aqui. Amanhã às 9 da manhã. Vai ser um papo legal sobre esse assunto que foi levado hoje, tá bom? Vamos aprofundar essa conversa. Eu, o Zé e o César aqui amanhã junto com vocês. Não perca. E à noite venha prestigiar o Gerson Borges. Vai valer muito a pena. Deus tem muito para te dar amanhã à noite também. Conduz a gente aí, mano. Ah, sim, após o culto tem as barracas funcionando lá. Tem lanche, tem caldo, tem churrasquinho também? Tem churrasquinho, tudo de bom para você lanchar no final ali, amém? Vamos cantar essa canção, queridos, depois daquilo que nós ouvimos, depois daquilo que foi ministrado. Vamos fazer essa oração. Senhor, formoso és. De volta ao primeiro amor. Tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade mim. Acende a chama que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, Pai, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro Parece que saudade que eu estava de ser conduzido na adoração para esse amigo, né? Quanto tempo a gente não adora juntos assim. Obrigado, Paizinho, por essa noite linda de comunhão, pela palavra tão substancial que recebemos aqui hoje, esse alimento sólido, Senhor, te louvamos. Agora pedimos que o Senhor nos conduza em paz para o tempo de comunhão ali fora nas barracas, de conversa, de partilha, e também quando voltarmos para a nossa casa. Mas acima de tudo, que saímos daqui consciente que o primeiro amor tem a ver com as primeiras obras. Que essa fé que nos conduziu a entender a salvação que veio por graça também nos empurre para a prática das obras, fruto dessa salvação. Que o Senhor possa nos convencer disso, Espírito Santo. E tenhamos uma noite na Tua presença, em nome de Jesus. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor, não só hoje, mas para
todo sempre. Você pode dizer amém? Aplauda o Senhor mais uma vez.